Olá, amigos, sejam bem-vindos ao canal. Estamos chegando para mais uma edição do nosso Entre Livros e Ideias. Desta feita, pretendo desenvolver uma resenha ao longo de alguns vídeos sobre um livro que já se tornou um grande clássico da literatura cristã, que é Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis. C.S. Lewis, que foi um professor universitário, lecionou literatura medieval, renascentista, também um escritor altamente criativo e imaginativo, que publicou dentre livros de natureza filosófica e também muitos na verdade, de natureza ficcional. E dentre eles, o mais conhecido talvez seja As Crônicas de Nárnia, que no Brasil recentemente se tornou bastante popular. O livro em questão, que é Cristianismo Puro e Simples, a princípio, o seu conteúdo foi transmitido na década de 40, no Reino Unido, através das ondas do rádio para a população, dentro de um contexto bastante complicado, que foi o contexto da Segunda Guerra Mundial. Então, lá pelos idos de 1942, aquilo que veio a ser o conteúdo desse livro foi transmitido através de preleções pelo rádio. Lewis foi um combatente na Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial ele também se alistou para prestar algum serviço dentro do Exército. Enquanto esteve lá, desenvolveu, de certo modo, uma certa, poderíamos dizer, capelania junto aos militares naquele contexto. Militares que estavam ali indo para a guerra, para a frente de batalha, e a questão do sofrimento, da morte, era algo muito iminente, muito premente. E Lewis passou então a fazer algumas preleções para aqueles homens. Nesse contexto, ele foi convidado pela BBC para fazer essas preleções para as pessoas naquele país, naquele contexto, evidentemente também para levar um pouco de esperança para aquelas pessoas. O livro em si, o que ele se propõe a fazer é apresentar e discutir as questões basilares da fé cristã. Princípios aceitos ao longo de todos os tempos por todas as correntes cristãs. Então, seu alvo não é ser um livro profundamente filosófico, teológico, no sentido acadêmico, mas, como o próprio autor o define, um livro de literatura oral, porque a princípio seu conteúdo realmente foi transmitido assim. Não procura discutir doutrinas particulares dessa ou daquela denominação, mas se apega aos princípios fundamentais, aos fundamentos. O objetivo não é a controvérsia, ao contrário, é aquilo que é consensual entre as diversas vertentes cristãs. É possível perceber nos escritos de Lewis, sobretudo tenho em mente agora o livro A Abolição do Homem. Lewis é um ferrenho combatente da questão do relativismo reinante e, sobretudo, no uso das palavras. Para Lewis, quando você esvazia uma palavra de um significado preciso, então você acaba caindo num certo abismo de relativismo e vai para lugar nenhum. E dentro da obra ele faz menção da questão do termo cristão. Afinal de contas, o que é ser cristão? Para Lewis, essa palavra vinha perdendo significado e passando a significar simplesmente uma pessoa boa. Então, qualquer homem bom é um cristão. Para Lewis, não. Essa palavra deve estar associada àquilo que uma pessoa crê, bem como também a um tipo de conduta que se deve desenvolver. Assim, a pergunta central, me parece, que o livro procura responder é: o que é o cristianismo essencialmente? Por isso, cristianismo puro e simples. Porque essencialmente, quais são aqueles fundamentos basilares indispensáveis dentro de uma compreensão cristã? As doutrinas particulares de cada denominação poderia ser dito que são coisas acidentais e não essenciais. Então, o que Lewis procura é exatamente apegar-se a esses princípios fundamentais.
A obra ela se divide em 4 livros. Dentro de cada livro, ele discute algum aspecto da cosmovisão cristã. No livro 1, ele discute a moralidade como sendo algo inato ao próprio homem. Ele fala de uma lei que é intuída pelo ser humano, mas que o ser humano, embora reconheça, não consegue cumpri-la de um modo perfeito. No livro 2, ele trata das crenças centrais dos cristãos. Ele discute a questão da origem do mundo, do sentido do mundo, do sofrimento, do mal e coisas desse sentido. Então é o que creem os cristãos, como é que os cristãos explicam o mundo, sua ordem, sua desordem e a presença do mal no mundo. No livro 3, ele trata da conduta cristã e aborda vários temas dentro desse espectro da conduta. E, por fim, o livro 4, que é chamado de Para Além da Personalidade, que é o livro, a parte mais filosófica e mais até metafísica, onde ele vai tratar da questão da Trindade. Então ele vai viajar bastante na perspectiva filosófica. Talvez seja a parte mais complexa, mais difícil de se compreender. Bem, esse vídeo é uma introdução, é uma parte inicial. Nas próximas palestras eu procurarei discorrer sobre as principais teses e ideias apresentadas por Lewis ao longo de cada capítulo. Muito obrigado pela sua audiência. Inscreva-se no canal, ative o sino para receber notificações de novos vídeos. Compartilhe com alguém também. Ajude o canal a crescer. Um grande abraço a todos. Até o nosso próximo vídeo.